A nossa segunda aula do nosso curso de psicossomática, tá? Vocês estão recebendo agora o cronograma direitinho com o descritivo de todas as aulas. Talvez ao longo do curso a gente tenha pequenas alterações dos professores. Não vai mudar o tema das aulas, ok? Tá? A gente tem um pouquinho dessa flexibilidade, tá? Galera, né? A aula de hoje vocês vão poder acompanhar o cronograma também. Hoje eu vou falar sobre introdução à psicologia clínica, introdução à psicologia hospitalar, falar um pouquinho do conceito de neurose, tá? A questão do sintoma, vamos falar sobre essa questão da somatização. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Vocês vão estar recebendo provavelmente até o final dessa semana, não sei quanto tempo o pessoal vai gastar para fazer isso aí, um link de acesso para o Drive que vai ter os textos, os livros, o material que vocês têm que estudar, ok? E nessa aula de hoje eu vou estar falando também um pouquinho do trabalho que vocês vão estar desenvolvendo com a gente aqui no Instituto, ok? Tá? Depois do intervalo o Bruno vem aqui e também explica um pouquinho o trabalho que vocês vão fazer lá na Guarda-Mirim, né, que são os nossos campos de estágio. Tá? Todo mundo aqui já atendeu? Tem gente que nunca atendeu? Como é que vocês estão nessa área? Alguém aqui nunca teve experiência clínica? Todo mundo tem. Não existem mais virgens aqui? Que horror! Todo mundo já foi inaugurado? Tá, maravilha. Fica um pouquinho mais tranquilo, mas nós vamos ensinar para vocês o nosso jeito de trabalhar. Vai ter uma pasta que vocês vão estar recebendo que está escrito textos estagiários. Lá tem um material sobre entrevista inicial, sobre sigilo e ética. Uma das coisas que a gente mais me preocupa aqui no Instituto, gente, é a questão do sigilo e da ética, ok? Nós lidamos com pessoas em fragilidade, em profundo grau de sofrimento, e a nossa missão como terapeutas é acolher as pessoas. Nós moramos numa região onde nós estamos aqui numa cidade grande, né? Nós temos aí aproximadamente 2 milhões de pessoas na Grande Goiânia. Só que eu brinco que nós estamos numa região do país onde todo mundo conhece todo mundo. Se você começar a escarafunchar, tá? As notícias correm e na área de saúde. Aqui para mim, ou você tem ética ou você está fora do mercado. Tá? Uma das poucas coisas que eu levo muito a sério no Instituto, e eu tenho orgulho de já ter jubilado 3 pessoas, tá? Ou seja, convidar a pessoa a se retirar, é pela ruptura da ética com relação ao trabalho profissional. Nós que somos terapeutas, a gente está tentando ser psicoterapeuta, nós não temos direito, tá, de devassar o conteúdo do que a gente faz com um dos nossos pacientes. Isso é crime. Quero que vocês prestem muita atenção com relação a isso. O Conselho Federal de Psicologia é rígido com isso, e nós aqui no Instituto seguimos as normas federais com relação a isso. A gente tem que acolher o paciente sem devassar eticamente esse conteúdo. Então leiam bem, prestem muita atenção nesse material sobre sigilo e ética. Isso para nós é uma questão de total atenção. Nesses materiais que vocês vão receber, tem todo o conteúdo sobre a prática clínica, entrevista inicial, os primeiros atendimentos, tá? E tem vários textos falando de algumas psicopatologias que são naturais a gente atende aqui no Instituto, porque nós somos referência na área de saúde mental. Então, caso de bipolaridade, esquizofrenia, depressão, ansiedade, estresse, todos esses materiais vocês vão receber. Tá? Aí vocês vão falar para mim, poxa, mas eu vim estudar psicossomática. Azar o seu. Que aqui você tem que estar preparado para atender tudo. Na verdade, a prática clínica ela tem muito disso, né, gente? A gente não sabe que tipo de paciente a gente vai acolher, né? Nós temos que estar nos preparando constantemente para lidar com tudo. Tá? E esses textos que eu estou repassando para vocês, tem alguns estudos de casos clínicos também, né, que depois a gente pode discutir em supervisão, caso vocês queiram fazer. São presentes que nós estamos dando para vocês como uma tábua de salvação. Um kit de primeiros socorros, né? Estou tendo um caso de estresse, não sei como lidar, tem um material didático lá para vocês acompanharem. Tá? Estou tendo um caso de, sei lá, esquizofrenia, não sabe como lidar, tem um material didático lá para vocês aproveitarem, ok? Esse material foi compilado já tem mais ou menos 5, 6 anos, tá?
Todos os estagiários têm tido acesso a esses materiais porque facilita, né, a retirada de dúvidas que as pessoas têm com relação a esse material. Tá? Casos bem práticos, casos bem empíricos, né? É um material que a gente tem feito com muito carinho para vocês, ok? A partir da outra semana a gente começa também a disponibilizar os vídeos, ok? Tá? Isso aí vai levar um pouquinho mais de tempo que a gente está editando os materiais, né? Mas também vai muito material em vídeo para auxiliar vocês. Tá? E quem perder as aulas no futuro, depois vai poder assistir o que a gente está passando aqui, porque todas as aulas estão sendo gravadas. Tá? Ok? Tá? Bom, a prática clínica, ela nasceu, né, com uma necessidade, primeiro médica, tá? E depois ela foi transferida para a psicologia. A história da psicologia clínica, ela remonta ao início da psicologia. A psicologia nasceu dentro de um contexto experimental. Quem começou com a história da psicologia foi o pessoal da filosofia, né? E na sequência os médicos começaram a se apoderar da psicologia, visando o que? O tratamento de doenças. Tá? Isso não foi novo, isso não foi agora, isso foi para lá por volta de no finalzinho de 1650, 1670, já começou a ter essa demanda. Tá? Muitos filósofos, médicos já estavam começando a se interessar pela história da psique, visando exatamente o tratamento de psicopatologias. Tá? E um dos pontos-chave para a gente falar de psicologia clínica, e isso é importante a gente ter uma noção, a nossa metodologia, quando a gente vai lidar com psicossomática, ela sempre vai derivar primeiro da psicologia clínica, passando na sequência para a psicologia hospitalar. O que vai mudar muito, gente, é o foco e a abordagem como a gente vai trabalhar. Em que sentido, né? No sentido de ambulatório, consultório, a gente pode fazer um atendimento mais profundo. Você tem um tempo e uma demanda maior para poder trabalhar com o paciente, ok? Em consultório a gente pode ficar com o paciente 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Graças a Deus até hoje eu nunca fiquei com um paciente tanto tempo. Aliás, eu estou brincando, tem paciente que está comigo que tem 20 anos, tá? Mas vai, fica 2 anos, some, dá uma volta, passa 3 anos, volta, né? Tá? E com demandas distintas, né? Nós mudamos a vida toda. Tá? E normalmente os pacientes que eu tenho nesse sentido, quase todos são terapeutas. Tá? A gente que é terapeuta, é obrigatório a gente fazer terapia. Tá? Eu sou radicalmente contra essas faculdades aí, federal, católica, que estimula demais o pessoal a não se cuidar. Tá? Essa visão mais comportamental, mais coach, mais, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Se você quer trabalhar com o sofrimento humano, a primeira fonte de trabalho e de preparação é você se conhecer. Tá? Repito, eu falei isso na aula passada, vou repetir de novo. Um dos grandes atributos do Carl Gustav Jung, quando ele começou a psicanálise, ele passou a ser presidente do movimento psicanalítico, né, a convite de Freud, tá, foi impor que todo psicanalista tinha que fazer a sua análise, se quisesse virar psicanalista. Tá? Oh, obrigado. Tá. Então Freud trouxe isso, né, junto com Jung de uma forma muito contundente. Tá? Freud trouxe isso de uma forma muito contundente com Jung. Na verdade, quem trouxe isso foi Jung. Por quê? Já se sabia do potencial do complexo, que ativado negativamente, ele travava o profissional, o terapeuta. Isso é tão sério, gente, que em consultório, eu tenho casos aqui no Instituto de pessoas que a gente, num ano, nós fizemos esse levantamento aí, a Carol, de pessoas que receberam 10, 12 pacientes e não conseguiram ficar com um paciente. Isso pra gente é grave, porque está mostrando que o profissional não está conseguindo ter qualidade de trabalho. Tá? Essa pessoa vai demorar um tempinho para receber novos pacientes, porque ele não está conseguindo constelar internamente o acolher do outro. Ele não está conseguindo ouvir o outro. Tá? Ele vem para aula aqui para conversar, ele vem para aula para pegar um diploma, vem para ficar mexendo no celular. Ele não está presente. Tá? Distrai, dispersa. E se fizer isso com o paciente vai embora e não volta mais. É simples assim.
E a gente aqui no Instituto, a gente não quer um profissional com pouca qualidade. Eu vou pegar no pé de vocês. Tá? Eu quero gente que venha para se formar, para dedicar, para levar a coisa a sério. Tá? A nossa instituição aqui, ela não está aqui para vender certificado. Tá? Tem instituições que fazem isso, respeito, direito de cada um. Aqui eu quero formar profissionais. Então está na hora de vocês se encararem como profissionais. E vou pegar no pé. Se eu ver que está fazendo besteira, eu vou pegar no pé. E a primeira avaliação que vai ser feita aqui é a qualidade do atendimento que vocês estão oferecendo. Tá? Isso para mim aqui é gravíssimo, ok? Tá? Então vai fazer terapia, vai se olhar, vai se perceber. Perceba quem você é como profissional. Tá? Eu falo que uma das coisas, hoje eu faço análise, estou fazendo formação internacional pelo Instituto Carl Jung, né? A AJP Brasília. Quando a gente está fazendo formação internacional, você é obrigado a fazer 250 horas de análise. Tá? Uma formação séria, ela passa por isso, gente. Por quê? Nós temos conteúdos complexos, né, que estão ativados no nosso inconsciente, que eles vão te mobilizar. Eu falo muito uma questão que eu acho fantástica na vida da gente, né? O Juca que está aí puxando o microfone. Eu sabia que era ele. Eu brinco demais, gente. Deus tem um senso de humor. Deus é irônico. Eu falo que Deus é irônico, é cínico, e não adianta brigar comigo que eu não retiro o que eu disse. Tá? Você sabe por quê? A gente atrai para o consultório problemas que a gente está vivendo no nosso cotidiano. Tá? É muito comum, tá? Você brigou com o namorado. Pegar um exemplo muito claro. Você brigou com o namorado, discutiu com a sua mãe. Na semana que você brigou com o seu namorado, você vai atender 3, 4 pessoas com o mesmo tipo de demanda. Tá? Jorge, posso falar uma coisa? Depende. Depende do quê? Não, é sério, não vou fazer isso. Na clínica agora, o que eu tenho percebido que tem vindo muito para mim são pessoas que estão passando por coisas que eu já passei. Sim, a prática clínica, gente, ela é muito o espelho da nossa alma. Tá? Você está atendendo coisas que você já passou e vai atender coisas que você está passando. É isso que eu estou falando. A prática clínica é muito engraçada, sabe, gente? Ela faz com a gente, eu falo que essa é a ironia divina. Tá? Esse é o cinismo de Deus, né? Vamos falar assim. E na verdade, eu vou usar uma frase de um cara que eu achava fantástico, Frei Ivo Stoniolo, né? Que era nosso professor lá na PUC de São Paulo. Ele, quando encontrava com a gente, às vezes nos eventos, ele vivia falando: e aí, teus pacientes já te curaram? Tá? Porque ao mesmo tempo que a gente está ajudando o paciente da gente, né, nós estamos também recebendo ajuda. A prática clínica, ela traz para a gente muita consciência, porque você está lidando com os problemas humanos na sua essência. Isso reflete na gente. Tá? É um caminho de duas mãos. Agora, se você estiver se trabalhando. Eu lamento muito que aqui em Goiás, poucas universidades estimulem os alunos, ou melhor dizendo, acho que o papel da universidade seria obrigar os alunos a fazerem terapia. Tá? Mas na verdade eu vejo universidades que fazem um caminho exatamente contrário. Tá? Não estimula, né? Eu já vi professores, né, falando que não, terapia é para doido, o que eu vou fazer com terapia? E o cara é um grande doido, detalhe, né? Isso é para mim gravíssimo na história da psicologia. Tá? Porque não adianta você querer ter um trabalho, né? Eu bato muito nessa tecla, o pessoal me mandou aquele negócio que está acontecendo agora do coach, né? Isso para mim é uma piada. Uma advogada querer tratar a mente humana, oi. É que nem eu pedir para um cozinheiro fazer um projeto estrutural arquitetônico. Por mais que essa pessoa se esforce, que ela tenha boa vontade, que ela queira ajudar, que ela faça pequenos cursos, ela vai ter que mergulhar na alma humana para poder tratar essas questões mais complexas. A gente não pode banalizar a área de saúde, gente. Tá? Eu, para estar aqui dando aula para vocês, eu tenho mais de 25 anos de estudo, diário. Cada vez que eu venho dar aula aqui, eu preparo a aula. É uma semana de estudo, gente. Tá? Fora toda a carga de prática profissional, os cursos que eu faço, nunca parei de estudar na minha vida.
E sou obrigado a estudar várias coisas para aprofundar o conhecimento, até para poder ter qualidade profissional. Não é um cursinho básico de 60 horas que vai te ensinar hipnose para leigos, que vai resolver problemas graves. Aliás, quando eu vejo isso acontecendo, eu fico até assustado, porque é banalizar demais a área de saúde. É pedir para açougueiro e tratar uma dor de canal de dente. A gente não pode ser leviano com a área de saúde desse jeito. Ainda mais mexendo com questões complexas, né? Existe uma expertise, existe uma especialidade que precisa ser reconhecida e valorizada por nós. O problema é que a nossa categoria não faz isso. Nós não reconhecemos o nosso papel e a gente não briga por ele. Então tem gente aí promovendo atrocidades, achando que o carteiro pode ser terapeuta, o carteiro não pode ser terapeuta. Ele vai acabar se queimando e fazendo besteira. E na verdade, na minha história, eu já vi muita gente fazendo isso. Não estuda direito, não faz terapia, e aí acaba jogando o próprio nome no lixo. Recebe indicação de paciente e não fica nenhum. Acho que não se preparou. É simples assim. A prática clínica começa com o seu preparo pessoal, supervisão, terapia, o tempo todo. Eu já fiz mais de 15 anos de terapia, quero fazer mais uns 20. Porque sempre tem coisa para trabalhar. Faz um tempo, para, mas é bom fazer. É bom a gente se rever os momentos da vida. Para poder sempre estar elaborando e vendo quem que nós somos como profissionais. O terapeuta tem que ser uma pessoa com mais experiência que nós. Eu estou passando para uma relação, dos terapeutas que vocês devem procurar. Evita procurar colega que está começando o curso agora. Eu já vi que nessa turma tem gente procurando para além da lista. Procura gente com um pouquinho de mais bagagem, gente. E a mesma coisa a supervisão. Se você pegar a supervisão com alguém que está mais perdido que você, isso não vai prestar, isso não é legal. Você não vai conseguir andar para frente. Eu não estou falando isso à toa, não. Estou falando para cuidar de vocês. É um carinho que eu estou tendo com vocês, de orientar. A prática clínica ela nasce, então, nesse roteiro da área de saúde, visando exatamente um problema que já existiu lá atrás. A gente não pode voltar para a Idade Média, gente. Na Idade Média, quem fazia tratamento de saúde, você sabe quem que era? Eram os barbeiros. E o cara inventava uma poção mágica lá, que ele saía vendendo nas feiras, que curava tudo. AIDS, câncer, caspa. E vai saber o que o cara botava dentro daquilo lá, entendeu? A terapia dos raizeiros, muita coisa interessante. Eu respeito muito a cultura popular, mas não existia um processo, claro, que foi uma formação de uma categoria, uma formação profissional que segmentou através de experiências científicas o que a gente faz hoje. Quando a gente fala do Jung, do Freud, a gente está falando de mais de 150 anos de tradição de pesquisa científica. O Jung foi um professor renomadíssimo da Escola Politécnica de Zurique. Um lugarzinho que eu queria ter estudado, nada quem dava aula com ele lá no mesmo período era um tal de Albert Einstein. Pensa, colega de turma. Wolfgang Pauli, sabe aquela turminha? Imagina um cafezinho na sala dos professores, como é que não devia ser divertido, É uma galera ralando de estudar para fazer ciência de ponta. Só o Jung de publicação científica, nada, foram mais de 1.500 artigos. Em revista científica, 60 volumes, livros, material que até hoje está sendo publicado. Com mestrado, com doutorado, com toda uma tradição acadêmica, não é acho, não é talvez, não é um cara aí que é bom de oratória, que monta meia dúzia de vídeo, publica no YouTube e fala que é terapeuta. Tem tradição, tem época, porque não é só ele, a gente tem que somar todos os trabalhos que foram feitos antes e os que vêm depois. Por isso que eu falo, técnica não é abordagem, a gente está trabalhando aqui com abordagem, e se vocês quiserem seguir nela, tem que aprofundar. E é muito gostoso, gente, é um passatempo maravilhoso. Desliga o Jornal Nacional e vai estudar. Diminui a novela e vai estudar coisa que presta. Tem muita demanda, tem gente precisando, tem gente sofrendo na sociedade, doidado. É só trabalhar direito que vocês conseguem chegar, conseguem um lugar de vocês no sol. Bom,
Tá tranquilo até aqui? Os médicos precisavam de um sistema terapêutico que resolvesse isso aqui. Vou passar o primeiro slide, tá? Eu vou falar muito nessa aula aqui de neurose, mas a partir da neurose a gente fala de sintomas físicos, a gente fala de sintomatologia, ok? Tá? Porque a base dos estudos todos que vai derivar e vai criar a psicologia clínica está nisso. Tá? Antes, você sabe a diferença de neurose para psicose? Quem que lembra? O que é uma neurose e o que é uma psicose, gente? Um de cada vez. Ô, galera, vocês estão aqui para errar, por favor. Vamos. Neuroses são os complexos maternos, que são ativados, e a psicose são os paternos. Legal, mas traduz isso para os leigos. Tá, concordo. Neurose, complexo materno, tá? Psicose, complexo paterno. Traduza para os leigos. Fica à vontade, Jorge. Você começou? Você ia tão bem, amigo. Não tá me escrito hoje, não. Vai lá, Maria, solta. É a Sibéria, Maria, Gente, seguinte, muito simples. Neurose são patologias que o paciente ele tem consciência, ele não dá conta de fazer diferente. Tá? A psicose é a loucura. A pessoa literalmente perde o controle, ela sai da realidade. De um jeito bem leigo é isso, ok? E o pessoal percebeu demais, já na Idade Média, já na Grécia Antiga, que existiam componentes, existiam doenças emocionais e que precisavam de tratamento. Eu vou pedindo licença para vocês, vou passando os slides aí, vocês vão lendo, eu vou complementando aqui com a minha fala, ok? Qual que é o primeiro? Neurose, História e Evolução da Psicanálise. Ok, vamos começar com o conceito de neurose. A tradução literal de neurose, quando a gente vai estudar, é um termo que foi criado na Inglaterra, New Rose. A nova rosa, olha que bonitinho. E por que é New Rose? Né? O pesquisador que concebeu o termo, eu gostei muito, ele foi muito feliz, tá? Quando ele colocou a rosa como símbolo maior disso, né? A nova rosa. O que uma rosa tem? Vamos pensar na flor, a rosa. O que ela tem de interessante, gente? Perfume, a organização das pétalas, a suavidade das pétalas. Sim. E os espinhos. Romantismo. E os espinhos. E os espinhos. O príncipe, né, Maria? Príncipe. E uma das coisas que é necessário para você ter flexibilidade, né, para deixar de ser rígido, é a flexibilidade, é o brincar, é o lúdico. As pessoas mais equilibradas que eu conheço, que têm uma vida legal, você pode perceber, ela sorri, ela tem um encantamento, ela tem vida. A criança equilibrada, cara, ela corre na chuva, né? Ela gargalha. Ela tem um riso fácil. Então o que o Bruno está falando da gente ir para brincar, para descontrair, isso é extremamente terapêutico. Tá? Para nós e para eles. Eu fico muito preocupado quando ando na rua, quando encontro um colega e você vê que a pessoa é totalmente rígida, ele não brinca, não diverte, faz cara de nada. O paciente chega perto dele numa festa, ele esconde debaixo da mesa, que o paciente não pode ver ele. Esse é mais doente que o paciente dele. Ele está cheio. Lamentavelmente está cheio. Com mestrado, doutorado, com curso, pós-graduação. Porque nós não, a gente não pode ser antagônico com relação à vida. Eu espero que eu desejo isso de todo o meu coração. Você saiu do instituto muito porra louca. Resumindo, que vocês aprendam a viver a vida de vocês. Tá? Se você quer ser gente, quer ser um terapeuta consistente, você tem que ter graça de vida, né? Você tem que respirar a vida.
Aqui no Instituto, se você está vindo para cá para querer sair daqui quadradinho, arrumado, prazer, foi lindo, vaza. Tá? Pede para sair. Vamos fazer o Tropa de Elite, tá? Porque aqui não é a nossa intenção, né? Eu não acredito nisso. E eu não estou aqui para reforçar a neurose de ninguém. Ok? A rigidez, ela exige de nós, terapeutas, que a gente trate ela com flexibilidade, criatividade. Então o tratamento ele começa quando você consegue trazer o paciente para pensar numa possibilidade criativa. Olhar o outro lado. Né? O Jung postulava muito claramente que a cisão arquetípica é a rigidez, ou seja, é quando você cai no maniqueísmo, você vê as coisas só de um lado, você não percebe o outro lado das coisas. Eu vou pegar um exemplo da nossa política. É quando a esquerda radical não consegue dialogar com o centro, com a direita. Quando fica aquele discurso pré-fabricado, que você não... Né? A arte da política é uma arte de negociação, de diálogo, de troca. Isso vale para a nossa extrema-direita, vale para o centro. Os radicalismos, entende? Os nossos inimigos são as pessoas que mais ensinam a gente, porque ele vai fazer você pensar, inclusive, nos seus defeitos. Né? A religião, ela não teria a força se não fosse esse poder maligno. Quantas pessoas entram numa igreja para agradecer a Deus? A gente vai para a igreja rezar, orar, porque a gente está fudido, estamos sem dinheiro, precisa, sabe? Esse mesmo fenômeno religioso acontece também com esse binômio, né, de saúde e doença. A gente valoriza muito a saúde quando a gente está doente e vice-versa. Agora, não é um fenômeno simples, não é tranquilo, né? A gente precisa do embate, né? A vida é dialética. Né? A arte da vida ela é dialética, né? Tá? Então, esses trabalhos que a gente propõe para vocês vão de coração aberto. Tá? Não é à toa. Lá você vai exercitar seu olho clínico. Porque a criança que está sofrendo lá vai ser o neurótico que no futuro vocês vão tratar aqui. Não de coração aberto, entende? E vai, que o Bruno falou, vai para brincar, sentar no chão, divertir, contar história. Porque nós temos dentro da gente a nossa criança interna, que está amordaçada, que ela não pode brincar. Eu falo que eu desejo do fundo do coração que vocês virem adultos porra louca, sabe? Aquele cara que não tem medo de tomar banho de chuva, andar de bicicleta, quando está feliz, fazer estrelinha. Eu sinto muita saudade de ver adultos que sabem viver a vida. Né? Hoje a gente, para fazer certas coisas, você não encher a cara, sabe? Não, a expressão que eu vejo das pessoas é só quando está alterado. Hoje o ser humano pós-moderno ele tem medo de emoção, ele não vive emoção. E a emoção é tolhida. Você vai no cinema assistir comédia, se alguém começa a dar gargalhada um pouco mais alto, o pessoal começa a falar para ele calar a boca. É verdade. A gente vive um patrulhamento ideológico, moral. Gente, eu acho tão nojento que a gente tem hoje na sociedade, nós somos moralistas, né? E de um jeito extremamente perverso. Falando besteira e piorando a situação, a gente tem que gozar calado, né? Fazendo cara de estátua, né? E aí? Vocês estão rindo? Infelizmente essa é a patologia da nossa sociedade. Você não pode ser genuíno com as emoções que você tem, mesmo de prazer. Se a gente chega num trabalho com um cara feliz, a galera já começa a te crucificar. Cara, me mandaram uma matéria daquele Mano Brown desses dias, eu até compartilhei no Facebook, achei aquilo do impacto tão violento. O fundador do Racionais, vocês viram essa matéria? Alguém? Compartilhei no Facebook, ele falando exatamente isso. Olha, né, eu como artista hoje eu tenho que ser um cara ferrado, pobre, maltrapilho, eu não posso pensar e eu tenho que ser medíocre com meus pensamentos para poder ser aceito socialmente. Eu falei, meu pai do céu, o cara rasgou o verbo. E logicamente vai incomodar muita gente, mas é um fato social.
Infelizmente, nós somos uma sociedade de pessoas tolhidas, castradas. E essa neurose, nós reformulamos isso porque, inclusive, nos condicionamentos aí dos coaches, das comportamentais, a gente quer ajustar o ser humano ao meio adoecido. Aqui no Instituto não vou fazer isso não, eu quero que vocês virem as crianças de verdade com alma, com espírito, com uma genuína alma. Aí a gente consegue tratar a neurose. A psicologia não pode fugir do afeto. Ela tem que amar o afeto. E a nossa psicologia racionalista, ela quer respostas neurobiológicas para processos que são da alma. E quando a gente vai estudar psicossomática, a gente vai falar desse beijo na alma. Do amor que está adoecido, porque a gente não pode amar. O nosso orgasmo é fingido, você tem que casar sem gostar porque você precisa de dinheiro. O amor é negócio. As relações estão totalmente superficiais. E isso vai pegar tudo, né? A nossa espiritualidade, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, a nossa política. Aí me assusta demais quando eu vejo um presidente da República como o Temer, que para mim é o bobo da corte, é o Nosferatu, né? O nosso vampiro de plantão, que o cara não tem outro discurso a não ser falar da reforma, a reforma da Previdência. Não existe outra proposta, não existe outro projeto. É o cantor de um acorde só. Mas você fala, pô, que saco, não tem outra coisa? Não, não tem. É o homem que está preocupado com a Previdência. Não tem, é a neurose, é a nossa neurose, é a nossa neurose, é a nossa neurose, é a nossa neurose. Que não tem outro assunto. Está rígido, está fixo, está cristalizado. Não vira para outro lado. O próximo slide rapidinho, eu vou passar os slides aqui. Vou fazer uma correria de slide, ok? Depois vocês namoram as planchinhas que a gente fez aí. Próximo. É o Jean-Martin Charcot, médico francês, de 825 a 1893. Um dos mentores intelectuais do Sr. Sigmund Freud. O que é que ele propôs? Estudos sobre a histeria, ponto central, a neurose histérica, uma doença funcional de fundo psicológico, ligada à sexualidade, trauma, ponto central, hipnose. Forma de tratamento? Hipnose como forma de tratamento. Acho tão bonitinho quando essa galera vem pra televisão falar que hipnose é coisa nova, que eles inventaram hipnose, né? Qual que é a data dessa criatura? Charcot trabalhando com isso? 1825 a 1893. Só que você sabe por que eles abandonaram a hipnose? Porque não estava funcionando. É? Porque não estava funcionando. Exatamente. Não são todas as pessoas que podem ser tratadas pela hipnose. A hipnose, principalmente a de sugestão, que é o que o pessoal do coach quer fazer, ela não consegue, mais da metade dos pacientes não conseguem ter um relaxamento suficiente para entrar no estado hipnótico, para poder serem trabalhados. Então essa turma aqui que fundou a psicanálise, eles abandonaram a hipnose por ineficácia do método. Mas quase um século depois, um cara especialista em oratório e fazer vídeo bonitinho, resolve redescobrir a roda lá de trás e achar que ele resolveu o problema de uma coisa que a metodologia mostrou que não tem eficácia. Para não falar que em muitos casos passava o efeito da hipnose, a crise voltava potencializada. Se ela tinha um grau de ter uma cegueira parcial no olho, uma cegueira histérica, vamos falar assim, passava 3 meses que ela tinha feito aquilo lá, às vezes ela voltava com uma cegueira dobrada no outro olho. Fenômeno de conversão que ele deslocava. A ideia de deslocamento de sintoma, que o Freud trouxe muito claro, né, e Charcot trouxe muito claro, fez com que eles abandonassem principalmente o método hipnótico. Então, repito, a gente vai ter muito trabalho aí, porque tem muita gente que vai se sujeitar a esse tipo de terapia, porque apareceu na novela, e que vai piorar com... Sabe? Nós vamos ter trabalho, viu, galera?
Tá? Charcot foi um dos caras interessantes porque ele, né, foi um dos pioneiros, né, a trabalhar com... A histeria já estava sendo discutida. Era um fenômeno muito comum na época, né, que nem a depressão dos nossos dias atuais. Tá? Mas ele tinha todo esse arcabouço, eles estavam fazendo... Como qualquer epidemia que esteja no período, as epidemias fazem a gente fazer da sociedade um genuíno laboratório, onde você começa a testar de tudo para tentar encontrar solução e tratamento. Tá? Isso aconteceu nos casos de histeria. Então, se falasse assim, olha, você vai com a histeria com um chá de crina de cavalo, né, a galera sai pesquisando, sai tentando. Né? Nós estamos falando de cientistas, pessoas que, alguns trabalhando em laboratório, outros trabalhando em consultório. A doença está lá, você tem que tratar seu paciente. Então vamos tentar. Vamos ler, vamos discutir, vamos rever. É o que nós fazemos aqui. Só que a diferença é que esses pioneiros não tinham a metodologia que hoje a gente tem. Mais de 100 anos de estudo, tentando, retestando, vendo, observando. Tá? E a construção da história da psicanálise nasceu exatamente nessa lacuna, onde você tinha que ter uma metodologia para poder tratar com um método seguro, que tivesse um grau de eficácia mínimo, com resultados objetivos. Tá? Não era uma coisa de acho, de talvez, resposta efetiva. Vamos. Próximo. Pierre Janet. Esse é o cara. Vocês sabem que esse é um dos caras que eu mais tenho lido, eu estou gostando muito de estudar ele. Nós não observamos o grau de importância desse figurinho aí. Ele foi um leitor intelectual do Jung e ele é um cara fora do convencional. Médico francês, filósofo. Tá? A questão da cognição e da percepção humana foi um dos caras que mais estudou. Tá? Coisas interessantíssimas ele produziu e publicou. Tá? E o nome, infelizmente, ele tinha um temperamento, um gênio um pouco difícil, então, né? Mas ele tem muita coisa muito interessante. E ele foi um dos sistematizadores da psiquiatria no mundo. Catalogação das doenças, diferenciação dos quadros patológicos, tá? Dentre várias outras coisas que ele fez de interessantes. É o mapeamento da cognição por diferenciação. Então, várias coisas que o Pierre Janet trouxe para nós. Tá? Um pesquisador com, sabe, P maiúsculo, né? Vamos lá. O que ele trouxe? Neurose, origem psíquica. Automatismo psicológico. Peraí, aqui, vamos devagar que eu quero dissecar um pouquinho Pierre Janet. Então a primeira questão que ele traz, que ele quebra, até Pierre Janet, a pessoa queria atribuir uma origem orgânica à neurose. O Pierre Janet fala, não, a origem é psíquica. Existia essa briga, tá, que hoje inclusive nossa neurociência, os neurotestólogos querem falar de processos orgânicos. A turma que adora ressaltar a prescrição da Ritalina, né? Eu falo que são os abestalhados da área da saúde. O Pierre Janet traz a condição da neurose de volta, com toda a sistematização. Repito, era professor universitário, mestrado, doutorado, pós-doc. Com toda a tradição acadêmica e o rigor acadêmico de produção científica, ele traz a neurose para uma questão emocional, uma doença na mente. Os grandes trabalhos do Pierre Janet, eles vão falar muito dessa condição que embasa inclusive os estudos da psicanálise, muito embora o Freud ele tivesse um racha pelo grau de produção na época do Janet dentro da área acadêmica, tá? Com relação à questão do automatismo psíquico, a autonomia da psique. O Janet foi o cara que foi orientador do Jung no mestrado e no doutorado. E ele tinha um negócio muito interessante, quando o Jung vai pegar a ideia da teoria dos complexos e vai criar o teste de associação de palavras em cima disso. Porque a nossa psique, uma parte dela a gente não controla, ela é automatizada. E no sentido das doenças, né, por isso que essas terapias de sugestão são muito delicadas, né, os coaches, as comportamentais, o behaviorismo,
Porque a teoria do desejo, ela não se consola. Ah, ele quis ficar doente. Nós aqui vamos trabalhar com uma área mais da psicossomática, mais pro lado do simbólico, a gente começa a rir disso. Ninguém quer ficar doente. A doença não passa nem perto do nosso desejo. Tá? Ela é uma fatalidade. Ele é um tapa na nossa cara que o destino apronta. Que vem para desafiar. Tá? E a automação psíquica, que é uma condição que embasa a teoria do inconsciente, né, embasa a teoria dos complexos, ela entra muito nisso. O inconsciente ele é autônomo, ele não depende da nossa vontade para se manifestar. Fala. É por isso que essas terapias de sugestão, quando a gente começa a querer trabalhar na área da saúde, elas deixam extremamente a desejar, porque você não condiciona afeto. Se a gente condicionasse afeto, você escolhia de quem você ia gostar. Você namorava com o Pedro te deixou. Você está beijando na boca do João pensando em quem? Pedro. Bandido. Desgraçado. Filha de uma égua. Você faz todos os coaches do universo, você arruma uma terapeuta de empoderamento para poder te ajudar. Tudo funciona até a hora que você chega na feira do setor geral, você dá de cara com o Pedro, com a nova namorada. 10 anos mais nova que você, mais bonita, olho verde, narizinho arrebitado e gostosa. Oh, desgraça! Toda terapia de empoderamento vira uma maquiagem borrada. Desgraçado do Pedro. E o vagabundo me troca por uma mais gata ainda que eu, né? Acabou a terapia toda. Invariavelmente esse tipo de situação que vira uma depressão de 15, 20 dias, né? Ela sai da feira querendo fazer voodoo, né? Arruma uma bonequinha da Barbie com a cara da menina para espetar com garfo. Tá? Desejo a gente não consegue, gente. Nós não conseguimos condicionar afeto. O afeto ele é uma das poucas expressões que é muito genuína na nossa natureza. A gente consegue dialogar com os nossos afetos, despotencializar os afetos que estão ruins, se trabalhar para poder direcioná-los de uma forma mais harmônica. Mas o afeto você não vai escolher de quem você vai gostar, você gosta e pronto. Por mais que você saia ali, você não vale nada, mas eu gosto de você. Tá? Eu adoro essa música. Esse é o poder do cheiro no podre de gramado, hein? Mas é bom, não é não? Sei. Sei que você não sabe. Tá. Mas o que é isso da vida que a gente faz? O que é essa troça do destino? O que é essa brincadeira? Não precisa exagerar, não. Pequenos defeitos, a gente acha peidinho cheiroso quando a gente está amando CC é bom. Né? Bafo, não é bom? Você não gosta, não? Duvido. Desculpa, moço, mas eu duvido. Eu gosto só do meu. Né? Sei. No rendinho? Tá, falou. Galera, na verdade o fato da vida é que a gente sabe, tem coisas que você fala assim, né? A automação psíquica que o Pierre Janet traz pra gente é essa brincadeira que a nossa afetividade faz, sabe? De você não consegue controlar as coisas, os defeitos, as virtudes, o gostar, o querer, o não querer. A vida dá tapa na cara da gente o tempo todo na nossa vaidade, do nosso orgulho, principalmente nessa direção. Que no dia que você quer ganhar dinheiro, você não ganha, no dia que você não quer, ele aparece. No dia que você não quer arrumar namorado, você não tem, ou no dia que você quer arrumar namorado, não aparece ninguém. No dia que você está na feira comprando um cacho de uva toda desmilinguida, né, que minha avó falava,
sabe? Aí você tem aquele encontro maravilhoso. A vida da gente é assim, né? Não é um exercício de controle, é um exercício de experiências. A vida é uma eterna experiência. E o Piaget, quando coloca a automação psíquica, ele está mostrando muito esse poder do inconsciente na nossa vida. Não é do jeito que eu quero. Aliás, o eu quero, né? Essa teoria do eu quero, eu posso, eu vou, essa coisa de autoajuda aí, né? Augusto Cury, Laí Ribeiro, essa palhaçada que tem por aí. Sabe, gente, isso aí é tão anti-sermão da montanha, né? Que a gente não controla um fio de cabelo na nossa cabeça. Ele cai. A gente mal controla a nossa respiração. É simples assim. O que mais ele falou? Automação psíquica. É uma doença da personalidade caracterizada por conflitos psíquicos que perturbavam as condutas sociais, de dois tipos. A histeria, como a redução do campo da consciência, e a psicastenia, que é o rebaixamento da função de adaptação à realidade. Olha o que o Piaget coloca. A histeria, o que é? Vamos frisar isso aqui. Redução do campo da consciência. Ou seja, o histérico, ele passa a ser aquela pessoa radical que não percebe nada que está muito em volta. Sabe aquele egoísmo básico, que o que importa é o meu mundinho? Ele não enxerga, não consegue perceber direito o que está do lado, o que está perto, o que está próximo. A ideia que o Freud depois, posteriormente, vai trazer do narcisismo, ela nasce aí. O Freud diz que não estudou Piaget, né? Mas tá. A ideia básica do narcisismo ela vai estar muito derivada a partir disso. Aí Piaget é um pesquisador que estava na ativa 20 anos antes do Freud começar, ok? Vamos lá. A segunda questão. Psicastenia, rebaixamento da função de adaptação à realidade. Ou seja, né, a neurose, o que eu falei que a grande função do ego, ela é o tempo todo adaptativa, é de mediação. Vou pegar um exemplo muito claro disso. É o que acontece de pessoas estão muito imbuídas da ilusão. Na nossa palestra do dia 23, que a gente vai fazer aqui fechando o curso de saúde mental, o tema é o mito da felicidade. Tá? A gente vive em função sempre do processo de busca de autorrealização, sabe? Mas a gente não presta atenção que muitas vezes essa felicidade que a gente fala, a gente não quer conhecer ela porque 90% dela é ilusão na nossa cabeça. Não é que felicidade não existe, mas a felicidade como nós projetamos, é isso quando eu tiver uma mulher mais bonita, eu vou ser feliz quando eu tiver, sabe, uma casa na praia, uma casa não sei onde.